Mercado da bola agitado no Palmeiras. A gente não tem um dia de sossego, cara. Informações do Globo Esporte dão conta de que o Palmeiras negou propostas astronômicas que seriam lucráveis ao Verdão por jogadores Vitor Roque e Flaco Lopes, cara. Mas a decisão do Palmeiras foi muito boa a respeito de tudo isso. Vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos falar também de Emiliano Martinez junto com Aníbal Moreno. Mesmo com a informação que a gente tem do Emiliano, que o Palmeiras daria uma segunda opção, uma segunda chance para ele neste ano, parece que o jogador tem sondagens da Europa e isso pode facilitar uma saída do atleta do Verdão também. Bruno Rodrigues é interesse do Internacional. Vou trazer para vocês aqui a apuração que saiu fresquinha nessa madrugada. E também tem o argentino Agustín Giai podendo receber ofertas da Roma e do Milan da Itália. Mercado do Palmeiras da bola agitadíssimo. Quando virar o ano, no dia 1º de janeiro, vai acontecer alguma dança de cadeira dentro do Palmeiras, hein? Isso aí pra mim tá muito claro e a gente vai trazer nesse vídeo de hoje. Palestrino, não esquece de verificar a sua inscrição no canal. Se você já é da casa, deixa o seu like. E se você é novo e caiu aqui de paraquedas, assiste o conteúdo até o final. E aí, se você gostar do conteúdo, aí sim você deixa o seu like e se inscreve lá no final do vídeo, tá bom? Ficamos conversados assim. Vamos direto para o assunto. Hoje eu não quero delongar aqui com vocês. Minha vida tá uma correria nesse final de ano. Por isso que eu nem vou colocar na tela para vocês a ilustração que eu sempre coloco dos jogadores, né? Aqui vai, ó, face to face aqui, fácil para vocês, cara limpa para vocês, falando sobre o nosso Verdão nesse sabadão, tá bom? Eu vou começar falando do Flaco Lopes e do Vitor Roque. É o seguinte, o Thiago Ferri trouxe lá informações no Globo Esporte nessa madrugada. O Palmeiras trabalha, né, com mudanças pontuais em seu elenco para reforçar e também sair alguns jogadores em 2026. O Palmeiras tem sido aí procurado no mercado, segundo o Thiago Ferri, sobre alguns de seus principais ativos no elenco. E eles são Flaco Lopes e Vitor Roque. É só a dupla que brilhou neste final de ano. Ficou, talvez alguns vão falar devendo, mas no agregado geral, Flaco Lopes e o Vitor Roque apresentaram um bom futebol no Palmeiras, né? E eles foram procurados por outros clubes com ofertas muito boas. A dupla ela desperta, segundo o Thiago Ferri, interesse desde que o Palmeiras ganhou destaque na temporada e principalmente de alguns clubes que procuraram o Palmeiras para checar condições de venda dos atletas. Houve consultas por valores inclusive acima do que o Palmeiras pagou em ambos os jogadores, mas a diretoria reforça que agora não há espaço para negócio para nenhum dos dois atacantes. Ao longo das últimas semanas, vocês vão se lembrar que o próprio Vitor Roque e seu empresário André Curi chegaram a citar também uma oferta de 35 milhões de euros, o que hoje daria na cotação 226 milhões, quase 227 milhões de reais pelo Vitor Roque. Essa oferta veio, né, do futebol árabe, mas não era de interesse das partes em negociar o atleta neste momento. Thiago Ferri também fala que tem interesse de outros clubes, né? O River Plate chegou a cogitar levar o Flaco Lopes, mas o Palmeiras recusou prontamente. E eu, como torcedor, eu fico muito feliz, porque se a gente vende os dois principais ativos que a gente tem no elenco, a gente vai ficar como, né? Ainda com a diretoria que a gente tem, que é morosa para contratar jogadores, eu fico muito feliz, né? E parabéns para eles por ter segurado essas ofertas que superariam, né? Vamos dizer assim, o que eles pagaram pelo jogador, e o Palmeiras teria lucro se vendesse. Porém, ia perder muita qualidade técnica dentro de campo. Então tá aí, a apuração do Thiago Ferri lá do Globo Esporte, dizendo que o Palmeiras negou ofertas lucrativas por Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que foi uma boa decisão. E seguindo aqui, Palestrino, aquele vídeo mais rápido para vocês aqui, sem muitas delongas, Emiliano Martinez e Aníbal Moreno também são dois jogadores, no caso agora, né? Enquanto o Flaco Lopes e o Vitor Roque foram jogadores em alta, esses dois foram baixas do Palmeiras em 2025, pelo que era se esperado deles em campo e não foi entregue. Vários portais na internet garantem que o Palmeiras irá ouvir propostas pelos atletas caso sejam vantajosas ao alviverde. No caso do argentino Aníbal Moreno, o River Plate já manifestou o interesse e estuda investir na contratação desse argentino que está no Palmeiras nessa virada de ano.
conforme a apuração também aí do Thiago Ferri do Globo Esporte. Falamos ontem. Porém, surgiu uma coisa aí esses dias, agora nessa madrugada, de que parece que o River Plate conseguiu efetivar a contratação do Fausto Vera, que estava no Atlético Mineiro. Se isso aconteceu, é bem capaz de que o River Plate vai tirar o pé pelo Aníbal Moreno, tá bom? Então, um detalhe importante nessa história. Mas até então, o Globo Esporte falou ontem através do Thiago Ferri de que o River Plate tem interesse no Aníbal Moreno. E já o Emiliano Martinez, ele passou a despertar atenção no mercado europeu. De acordo com veículos de imprensa portuguesa, o Porto monitora a situação do volante uruguaio e avalia uma investida para 2026 no nosso volante. Além dos Dragões, o Copenhagen da Dinamarca, Emiliano que já jogou na Dinamarca, né? O Copenhagen também aparece como um possível destino do jogador para o ano seguinte. Falamos também aqui que ele receberia uma segunda oportunidade no Palmeiras para tentar demonstrar futebol neste ano de 2026. Porém, se chegar qualquer tipo de proposta vantajosa, seja do Porto, seja do Copenhague ou de qualquer outro clube, eu acredito que o Palmeiras deva vender o uruguaio Emiliano Martinez. Mas até então é só uma sondagem desses times que eu estou falando para vocês. Quero lembrar também, para a gente finalizar essa parte, que o volante Emiliano Martinez tem 25 anos de idade, é avaliado em cerca de 9 milhões de euros, que dá aproximadamente aí 58 milhões de reais na cotação atual. Valor que o Palmeiras considera interessante para aliviar a folha salarial e abrir espaço aí para uma reformulação pontual no elenco. Além de ganhar uma grana, né, com uma possível venda, o Palmeiras conta também para dar uma segurada na folha. Apesar de que eu acho que o Emiliano não toma conta da folha alta que o Palmeiras tem de salário, né? Eu acho que ele deve ser aquele jogador que recebe um salário bem mais abaixo do que é o normal ali da equipe. Mas aqui eu tô especulando, tá bom? O que vocês acham? O Palmeiras deve vender o Aníbal Moreno? O Palmeiras deve vender o Emiliano Martinez? Conta pra mim aqui nos comentários. Você venderia se chegasse proposta ao Palmeiras? O que a gente fica preocupado é o seguinte, cara. Beleza, o Palmeiras quer fazer grana, vender os jogadores? Pode vender, eu não me importo. O problema é quem chega. O problema é se de fato o Palmeiras efetiva a chegada de algum jogador. Eu fiquei traumatizado com a saída do Danilo lá atrás do Palmeiras e o Verdão demorou 1 ano e meio, 2, para trazer um camisa 5, que no caso é o Aníbal Moreno agora, que está muito em baixa no Palmeiras. O Palmeiras é muito devagar, cara. Essa é a impressão que a gente tem para trazer jogadores. E quando traz alguns jogadores que dispensa comentários, vocês já sabem muito bem o que a gente acha por aqui. Quero saber a sua opinião. Posta aqui nos comentários. Vocês negociariam o Aníbal Moreno e o Emiliano Martinez caso cheguem propostas? Conta pra mim aí embaixo que eu vou estar de olho. Sempre quando eu tenho a oportunidade eu respondo todos vocês. E olha, vamos falar de outro atleta aqui que a gente torceu muito por ele e ainda torce, né, pela recuperação do jogador. Obviamente já se recuperou, mas a recuperação, quando a gente fala agora, é no sentido de ganhar minutagem em campo. Só que ele pisou na bola recentemente e o Palmeiras pode acabar vendendo esse atleta. Esse é um dos jogadores que o Palmeiras planeja de fato passar para frente neste ano de 2026. Ou por um empréstimo, ou caso, sei lá, se chegar uma proposta boa aí, acabar até vendendo ele. O nome de Bruno Rodrigues é especulado muito para sair do Palmeiras neste ano de 2026, como falei para vocês, seja por venda direta ou seja até por empréstimo. E além do jogador estar em baixa e conviver com lesões no Alviverde, o atleta se envolveu em uma polêmica após disputar um jogo em meio às suas férias e não ter avisado a diretoria do Palmeiras que ele faria, né? Então ele vai tomar um gancho aí no Palmeiras ainda para ajudar. Dado esse histórico do atleta, a saída do Bruno Rodrigues foi praticamente, pelo menos o que se apura nos bastidores, ela foi acertada, né, pela diretoria e pelo próprio técnico Abel Ferreira para jogar em outro clube se tiver oportunidade, né, caso surja algum possível destino para ele. Já falamos aqui que poderia haver um empréstimo para o Mirassol e também para a Chapecoense neste ano de 2026. Até agora não tivemos mais confirmações ou mais detalhes sobre um possível negócio com esses times que nós mencionamos. Porém, Palestrino, nas últimas horas, o jornal Zero Hora, um dos principais jornais do Rio Grande do Sul, através do jornalista Simon Bianchini, afirmou que o Internacional está interessado em contratar Bruno Rodrigues para vestir a camisa colorada em 2026. O que joga a favor do atleta é o fato de que ele trabalhou com o treinador recentemente contratado Paulo Pesolano,
que é o novo comandante para 2026 do Internacional. Na época em que os dois estavam no Cruzeiro, eles tinham muito boa relação com a Raposa lá, né? E juntos a dupla, tanto o técnico quanto o Bruno Rodrigues, conseguiram fazer o time do Cruzeiro subir, retornar para a Série A após 3 anos de Série B. Então pode ser que uma eventual proposta do Internacional chegue ao Palmeiras e agrade muito o atleta, porque de fato, ano que vem, eu não creio que o Bruno Rodrigues vai ter minutagens no Verdão. Falamos aqui do Cruzeiro, né? Cruzeiro também é outro que, segundo as especulações faladas nos vários portais, tem interesse também em repatriar, ou repatriar é modo de falar, né? Levar novamente o seu ex-atleta e trazê-lo novamente para o Cruzeiro, tá bom? Então, Internacional, Cruzeiro e também especulações na internet de que Chapecoense e Mirassol teriam interesse de tirar Bruno Rodrigues do Palmeiras. Eu não sei se eu venderia o Bruno Rodrigues. Eu ia tentar extrair desse jogador alguma coisa, tanto porque o Palmeiras pagou muito dinheiro para ele e ele ainda não ganhou, não deu ganho técnico pra gente dentro de campo. Eu, se pudesse, eu emprestaria o jogador para qualquer uma dessas equipes aí, né? Deixava ele ganhar minutagem e caso ele desse resultado, eu traria de volta para 2027. Era o que eu faria, tá bom? Se você pensa diferente, quero saber a sua opinião nos comentários. É óbvio que se chegar uma boa proposta pelo atleta, o Palmeiras vai avaliar em vender o jogador. Principalmente pelo histórico que eu falei para vocês. Praticamente 2 anos parado com lesão de joelho e também, né, a última que o cara não teve sabedoria nenhuma, né? O cara foi jogar um torneio lá, acabou de voltar de lesão e nem avisou o Palmeiras. Tudo isso pesa para que o Palmeiras negocie de alguma maneira o Bruno Rodrigues. Então fiquem com essa, esses 4 times estão de olho no nosso atacante. Você venderia, você passaria para frente, você emprestava? Quero saber muito a sua opinião. E pra gente fechar, falei pra vocês, esse vídeo é só de mercado da bola, tá? O Palmeiras também cogita negociar o lateral direito Agustin Giai. De acordo com informações do setorista palmeirense Diego Firmino, Roma da Itália, Milan da Itália e um clube francês que o Diego Firmino não chegou a especificar estão monitorando o lateral do Palmeiras. No meio de 2025, o Verdão chegou, vocês vão se lembrar, a recusar uma investida de 15 milhões de euros do Milan. Logo após, né, a Copa do Mundo de Clubes, surgiu essa oportunidade do Palmeiras vender o jogador e na época a gente não queria porque ele estava em alta no Palmeiras e se negociasse a gente não teria reposição, né? Então por isso que o Palmeiras não vendeu, né, alguns meses atrás, neste ano de 2025. Agora, a situação pode ser muito diferente, Palestrino. Ele perdeu espaço na equipe do professor Abel Ferreira, principalmente com a chegada do Kelvin. Então, por isso, o argentino não é mais tão imprescindível assim no plantel do Palmeiras para 2026. Isto é, caso chegue aí uma proposta com valores parecidos o que o Palmeiras pagou, então o Palmeiras não deve hesitar em vender o seu atleta. E para mim tá muito óbvio o que eu faria, mas não é o que o Palmeiras vai fazer, infelizmente, pelo que aparenta, né? Se vende o Giai, sobe o Gilberto. Ponto. Esse moleque tem se destacado muito na base do Palmeiras, mas essa é a lógica para nós torcedores, mas parece que não é a lógica do Palmeiras. O Palmeiras pretende negociar o Agustin Giai, caso chegue uma proposta muito relevante. Porém, o Gilberto, no entendimento, informação fresquinha para vocês também, tá? O Palmeiras saiu aí, ó, os devidos créditos, né, pro All Sports lá, eu esqueci o nome do jornalista, mas isso foi veiculado no UOL nessa madrugada, de que o Palmeiras, junto com o Abel Ferreira, entende que o Gilberto precisa de mais minutagem e ganhar mais experiência para ter oportunidades no time profissional do Palmeiras. Então, o Gilberto deve ser negociado, tá, gente? Ele vai fazer a última copinha dele agora em 2026 e é bem provável que o Palmeiras não use esse lateral direito. E vai acabar vendendo o Giai caso chegue uma proposta, né? Conforme eu falei pra vocês. Se chegar outra proposta dessa, que nem chegou no meio do ano do Milan e da Roma, de 15 milhões de euros, o Palmeiras deve vender o Giai. E assim, eu não sei, mano. Pra mim, o Abel tinha que subir o Gilberto. Mas eu não sou técnico, né? Aqui é uma humilde opinião. Gilberto é um menino que tem se destacado muito na base e parece que é mais um que a gente não vai ver no profissional, né? Teve alguns casos do Gilberto aí
que ele deu uma pincelada, deu uma opinião mais forte, mais ácida a respeito do elenco, a respeito do Abel, algumas coisas assim, né, nos bastidores, e parece que isso aí facilitou para que o Abel não subisse ele para o profissional agora. Aí a desculpa é que o cara tem que ganhar mais minutagem. E pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Aqui uma crítica que a gente vem falando, né, para finalizar o vídeo aqui para vocês. O Palmeiras aposta muito e gasta muito dinheiro em jogadores que não trazem retorno técnico. E a gente sempre fala aqui, pô, se tem que apostar, aposta em meninos da base. Você vira o Alan aí, ninguém sabia quem era o Alan. Ninguém falava do Alan na base do Palmeiras. O Alan subiu esse ano, o torcedor olhou pro Alan e percebeu, puxa, olha o talento que é esse menino. Ele, cara, ele entregou uma qualidade técnica surreal que ninguém imaginava. Então o que esses meninos como o Riquelme e Felipe que não tiveram oportunidade tanto, o próprio Luigi que jogou, até jogou mais no caso o Luigi, né, mas o Luigi ficou devendo, talvez não entre nessa conta, mas outros atletas aí, o Figueiredo que se machucou infelizmente, né, tá se recuperando de lesão, não sei se vai retornar pro ano de 2026. Então assim, quantos meninos da base poderiam ter sido utilizados? O próprio Naves que foi emprestado, o Benedetti não foi muito utilizado pelo Abel Ferreira esse ano. Quantos meninos da base poderiam ter sido usados nesse plantel do Palmeiras e não foi usado, né? Foram descartados, né, a priori. O próprio Thales também, que já foi vendido, acho que foi para o Almeria, né? Se não me falha a memória, da Espanha. Então eu acredito que o Palmeiras peca muito nas suas contratações. Se for para apostar, aposta nos meninos da base, que eu acho que é melhor, né? E aí quando for fazer de fato grandes aportes, pagar caro, paga em jogadores experientes. Aposta base e contratação de jogador experiente. Eu acho que foi esse o maior erro do Palmeiras nesses últimos anos de gestão da dona Leila Pereira. E aí a gente ficou, né, com Jailson, Mikael, desculpa ser repetitivo, mas eu preciso falar isso aqui, é um desabafo do torcedor pra vocês, tá? Facundo Torres, Tabata, inclusive o Inter nem pagou o Tabata pro Palmeiras ainda, parece, hein? Olha o enrosco que o Palmeiras entrou com alguns jogadores, inclusive esse é o do Tabata que eu lembrei agora. Enfim, Agustin Giai pode ser vendido e o Gilberto, que a lógica seria ser utilizado pelo Abel em 2026, muito provavelmente deve ser negociado para outro clube para o Palmeiras fazer dinheiro, né? Então, enfim, os meninos da base que poderiam ter um grande potencial acabam sendo vendidos, eu acho que por valores menores do que eles poderiam trazer ao Verdão. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Essa aqui é a minha humilde opinião. Falei bastante aqui nesse vídeo, vou editar para vocês para ele ficar um pouco mais dinâmico e assim eu vou me despedindo de vocês, agradecendo sempre a audiência de todos. Eu sou muito grato em trocar essa ideia sobre o nosso Verdão com todos vocês. Agora sim, se você chegou até aqui, verifica a sua inscrição se você não é inscrito, se você gostou do conteúdo, diariamente estamos por aqui, tá bom? Trazendo as principais informações do Palmeiras que rondam aí e mais relevantes, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, isso é muito importante. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê um excelente sábado a todos vocês. Eu volto numa próxima e avante palestra.